Bom, então, proponente, vice-presidência artística, e a proposta é a extinção do SAT. Na justificativa, ele diz que o SAT surgiu com o objetivo de obter uma contribuição dos grupos participantes para com as entidades a qual representam e para com a sociedade a qual estão inseridas, fazendo através de ações com que os grupos de danças participantes do Enarte deem uma contribuição social, não só a dança, melhorando o convívio e nos tornando pessoas mais preocupadas com o todo. Porém, com o passar dos tempos, esses objetivos passaram a não ser mais cumpridos de forma correta. Os grupos, as entidades, as coordenadorias já não cumprem com os reais objetivos desse dispositivo, o que torna o SAT mais um empecilho do que um auxílio. Desta forma, considerando as dificuldades encontradas para se fazer cumprir os objetivos do SAT, considerando que a grande maioria dos participantes faz de qualquer jeito e muitas vezes não se preocupa corretamente com os objetivos traçados pelas diretrizes, considerando que o atual dispositivo realmente não cumpre com seus objetivos e acaba sendo considerado um entrave para grupos, entidades e regiões. Sugerimos extinção do SAT e a supressão das letras F do parágrafo 1º e letra D do parágrafo 3º do artigo 177 do Regulamento Geral e a supressão do item 4º do artigo 3º do Regulamento do Enarte, responsável pela aplicação do mesmo. Relatório. O SAT, quando criado, tinha o objetivo de aproximar os participantes dos grupos de danças da filosofia do movimento, tornando-os verdadeiramente tradicionalistas e não apenas artistas dançarinos. Tinha cunho filosófico, onde os jovens recebiam orientações de experientes tradicionalistas que mostravam as finalidades e os objetivos do movimento organizado, mantendo-os mais próximos da instituição em que estavam inseridos. Quando passou a ser uma atividade voltada para o envolvimento comunitário, afastou-se do objetivo inicial, se tornando mais uma obrigação formal do que benéfica às finalidades tradicionalistas. Considerando que o SAT, da forma como está colocado atualmente, não atende aos objetivos para os quais foi criado e não motiva os jovens a realizá-lo na plenitude, tornando-se mais um empecilho do que uma atividade educativa, o parecer é favorável à sua extinção. Com a palavra, o proponente. Senhores, conselheiros, coordenadores e ainda aqueles que estão conosco aqui assistindo a nossa plenária. Na última reunião de coordenadores e diretores artísticos, eu já expressei a minha posição em relação ao SAT, bem contemplado pelo relator, no aspecto de que o SAT já cumpriu com seus objetivos, da forma como ele foi implementado. E da forma como ele vem ocorrendo, realmente tem se tornado difícil sua aplicação, a forma como os grupos tratam essa realização, muitas vezes é de forma desleixada, e acabam, inclusive, se deparando com situações de imposição, de fazer contragosto, fazer de qualquer forma. E se é para a gente fazer com que a gurizada faça de qualquer forma, ou de qualquer jeito, sem uma aplicabilidade didática, é sugerível que a gente retire o SAT nesse momento, cancele o mesmo. Porém, foi combinado com os diretores artísticos um tema de casa, de que os mesmos voltem para suas bases, as suas entidades, as suas regiões, debatam sobre o assunto e que a gente estude durante o próximo ano aí a possibilidade de implementação de uma outra atividade. Para que a gente, e aí sim uma atividade que possa ser cumprida, uma atividade que seja prazerosa, que tenha-se resultados efetivos. Esta é o compromisso que eu tenho com os diretores artísticos, que foi firmado no último encontro, e que complementa depois a retirada dessa atividade do SAT. Não houve... Ilva. Eu sou a favor do relator. A única coisa que eu quero frisar
é que foi feito o SAT na região todos esses anos, e eu não creio que foi feito tão mal feito. Ele cumpriu sim os objetivos. Eu penso que o SAT cumpriu o seu objetivo maior com que ele foi colocado e começou a acontecer com os grupos de dança. Mas eu creio que o SAT foi feito, pelo menos lá na região, dentro da possibilidade da região, dentro da possibilidade dos bailarinos, e foi feito por 90% dos concorrentes, tanto individual como grupos de dança. Quase que a totalidade. Então, eu sou favorável ao relator, sim, porque não pode só artística. Não pode só artística ficar segurando a indumentária correta, além das danças que tem que ensaiar, e um seminário de aprimoramento tradicionalista que foi válido, sim. Foi válido. Parabéns até aqui ao movimento por ter mostrado aqueles jovens que dançam e que hoje têm uma mentalidade diferente dentro do grupo de dança. Pelo menos nós conseguimos fazer isso. Mas não tem que ser só artística a imprimir esse tipo de coisa. Teria que ser, sim, feito por todo o movimento tradicionalista de alguma forma. Eu sou a favor que retire, porque eu penso que a artística cumpriu, sim, com o seu objetivo. Companheiro Olmiro. Senhor presidente e membros da mesa convencionais, concordo plenamente que deva retirar, porque com o objetivo que foi criado, e eu vou relembrar apenas alguns mais antigos aí, como diz o cabelo tordilho, né, Che? O SAT foi criado porque os grupos de dança estavam criando algumas discórdias entre eles. E aí, um certo cara chamado Olmiro entrou com uma proposição em Santa Cruz para que o Enarte fosse parado, quase que terminado, e que os grupos que quisessem se apresentar fossem lá com uma apresentação normal. E é claro que aquilo ali iria trazer vários transtornos, tanto econômicos quanto as entidades. Muitos diziam, mas então assim ninguém vai se apresentar. Inteligentemente, o Savariz e alguns outros companheiros se reuniram e criaram o CEFOR, criaram o SAT, e que mudou realmente a concepção de amizade e de integração com essa juventude dos grupos de dança. Eu estava vendo aqui o pessoal tecendo comentários, dizendo, por que não fizeram isso? Naquele momento, era necessário para os grupos de dança, para a artística. De repente, não houve oportunidade de se criar para a campeira, para outros, para o esporte, mas, naquele momento, foi ótimo, foi excelente, e houve uma mexida na massa encefálica da gurizada, e que, graças a Deus, andou. E eu, em todas as vezes que me manifestava, era só para aplaudir a ideia. Porque, a princípio, para mim, tinha que terminar aquela situação de discórdia. Hoje, eu penso que, conforme o andamento, há que haver uma modificação, uma mudança. Por isso, acredito que deva parar assim, dar uma acalmada, e aí se pensar em outras atividades que possam chamar a juventude a essa união, a essa integração, que é o que realmente aquele pessoal do grupo dos 8 criou esse movimento. Entendo também que os campeiros têm uma diferença grande do pessoal da artística. O pessoal dos esportes tem uma diferença grande dos outros. O movimento é tão lindo, tão maravilhoso, que cada grupo é diferente do outro e andam sempre de mãos dadas na mesma direção.
Isso que faz um movimento maravilhoso. Então, deve ser criado artimanhas ou artifícios para que haja uma mudança de concepção, de aprendizado, de integração, de comprometimento com o movimento. Porque eu lembro que naquela época tinha muita gurizada que pegava as botas e pegava a indumentária, botava dentro de uma sacola, chegava no CTG, trocava de roupa, ensaiavam, trocavam de roupa e saíam dali. Não havia mais comprometimento e integração. Com esses cursos mudou a concepção, sim. Agora já está mudando, porque logo no terceiro, quarto já começou a mudar e aí foi difícil. Quando foi feito aquele primeiro que o Savarez disse aqui, isso aqui estava lotado, gente. Não tinha nenhuma cadeira sobrando e tinha gente em pé. Foi uma maravilha. Por isso que eu digo, parabéns ao pessoal aí que entraram com essa proposição. Acredito, sou de acordo que seja válido parar e repensar com calma uma outra maneira de atrair esse pessoal e de levar a cultura e o conhecimento tradicionalista. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Olmiro. Pergunta ao relator, autor. Bom, como presidente do MTG e como proponente, autor da criação desse evento, eu concordo com tudo que foi dito aqui. Mas entendo que nós não podemos simplesmente achar que isso não vale mais. Eu acho, Ilva, que talvez o problema que nós mesmos fomos criando com o tempo foi estabelecendo tantas regrinhas, tanto tem que ser, e que o pessoal fazia muito a contragosto, alguns não conseguiam fazer, ficavam maquiando, e agora quando o Zé Roberto foi analisar um por um, em detalhes, como é que tinha sido feito, se assustou, porque nós tivemos aí em torno de 60% que, se fosse levado à risca, tinha que tirar fora. Em torno de 60%. Ou seja, nós mesmos fomos nos maniando, né? Aliás, nós temos de vez em quando essas coisas, que nós vamos nós mesmos criando condições. Mas eu acho que se os diretores artísticos estudarem isso lá nas coordenadorias, os coordenadores insistirem com o pessoal, para o pessoal se reunir e ver o que podem fazer para manter a integração, para aprofundar a integração, talvez a gente encontre alguma coisa, algum caminho bom para substituir o SAT, eu não tenho dúvida disso. Em regime de votação, quem vota com o relator, levanta o cartão. Quem vota contra o relator, levanta o cartão. Temos um voto contra. Tá? Então, aprovado por maioria.